Gente, boa tarde a todos. Deixa eu só comentar aqui o que a gente fez no nosso último encontro. Eu acho que a gente fez uns comentários sobre esse método, né? A gente aplicou alguns exemplos e viu a comparação da visão geométrica versus solução do sistema. Eu vou falar assim, né? Que seria o algébrico, né, dessas equações. E hoje a gente vai começar a discutir essa questão de matrizes equivalentes por linha, que não vai ter muita diferença comparado a o que a gente já fez. Indiretamente a gente já utilizou essas matrizes equivalentes. E vai discutir a ideia de sistemas lineares homogêneos. Não sei se vai dar tempo de discutir essa ideia de determinantes hoje. Não sei, se der, provavelmente, pelo menos as propriedades vai ficar para o próximo encontro. Aí a gente encerra com a regra de Cramer. Ok. Então, essa ideia de matrizes equivalentes por linha, a gente faz isso, né? Esse processo indiretamente a gente faz quando pega a nossa matriz e através dessa combinação a gente gera essa outra matriz. Por que essas matrizes são equivalentes? Porque não altera a solução do sistema, né? Ou seja, só tem mudança numérica, mas a essência dos elementos não é modificada, né? Nem geométrica e nem em relação à solução. Tá? Então, aqui ele só enfatiza um pouco dessa ideia. Por exemplo, essas duas matrizes, elas são ditas equivalentes, porque se eu pego essa matriz e aplico o processo de escalonamento, né, essa matriz se transforma nessa. Então, essa é a ideia. Então, só fazendo uma leitura aqui para reforçar isso que eu acabei de falar, né, eu vou fazer aqui rapidinho. Né? Então, sejam as matrizes A e B de ordem M por N. Né? Então, é a primeira coisa. Né? Quando a gente transforma uma matriz em outra, naturalmente suas ordens não serão modificadas. Né? Então, a matriz A é dita ser equivalente por linhas à matriz B, se B pode ser obtida de A pela aplicação sucessiva de um número finito de transformações elementares sobre linhas. E essas transformações nada mais são do que aplicar esse processo de combinação de linhas. Tá? Combinação porque eu posso, sei lá, modificar, digamos, uma terceira linha, utilizando as duas primeiras, né? E essas duas primeiras multiplicadas por fatores. Aí o João já fez esse questionamento do escalonamento. Né? Então, qual é a ideia do escalonamento? Bom, a matriz equivalente é como se você tivesse liberdade. Aqui parece que está escalonado, né? Se você olhar para essa matriz comparada a essa. Mas, na verdade, não necessariamente, né? Você faz o que você quiser, digamos assim. O escalonamento não, ele é um processo que, para facilitar o encontro da solução, né, a gente zera a parte triangular inferior ou a gente zera a parte triangular superior. É lógico que tradicionalmente é mais comum essa questão do zerar a parte inferior. Tá? Então, ao zerar a parte inferior, esse processo que a gente chama escalonamento. A transformação elementar é isso, é a mudança usando isso aqui. Ó. Então, o que a gente faz no escalonamento
são essas aplicações que são fechadas, né? Ou seja, isso aqui que é elementar, né? Você multiplicar a linha inteira por um número e somar as linhas indiretamente, aqui já está embutido essas duas operações elementares, né? Na verdade, ele só colocou alguns nomes distintos em coisas que a gente já conhece. Tá? Aí, aqui tem o tal processo, né? De fato, só para comprovar aqueles dois, o processo, um processo possível é esse, né? Por exemplo, se eu pego a segunda linha e subtraio por duas vezes a primeira linha, né? O objetivo dessa transformação elementar, digamos assim, é zerar só esse carinha aqui, só esse. Eu seleciono, mas ele não, ele seleciona mais de um elemento. No caso esse aqui, né? Que o cursor está aqui em movimento, né? Não sei se vocês estão vendo. Então essa combinação é para zerar esse. Aí, se eu pego a terceira linha e somo com duas vezes a primeira linha, o objetivo é zerar esse, né? Então, zerou aqui, ó. E usando esses dois elementos aqui, né? Esse aqui pode ser o pivô e zerar esse, né? Então, eu vou pegar a terceira linha e subtrair de 3 vezes a segunda, aí eu zero essa. Ou seja, essa matriz aqui, essas duas matrizes são ditas elementares, né? Já aproveitando esse trecho aqui, porque elas são equivalentes. Essa matriz equivale a essa matriz equivale a essa, e automaticamente equivale à primeira, né? Ou seja, essas quatro matrizes, elas são equivalentes. Porque se isso fosse um sistema, a solução desses quatro sistemas seria a mesma. Não tem modificação de solução. Ok. Ah, tá. Aqui só tem uma pequena diferença, né? A ideia da matriz elementar é a mesma ideia da matriz equivalente. Porém, ser equivalente, né, não necessariamente é em função da identidade. Só tem uma leve observação aqui. A matriz elementar, ela é uma matriz equivalente a partir da identidade. Então, eu pego a matriz de identidade e começo a aplicar essas combinações, quaisquer outra matriz que eu obter são chamadas elementares. Tá? Deu para entender a diferença, né? Só reforçando. Matrizes equivalentes, né, aqui pode ser qualquer ordem, as matrizes. Matriz elementar são matrizes equivalentes, mas, no caso, são equivalentes em relação à matriz de identidade. Tá? Ou seja, se eu partir da matriz de identidade, aplicar as combinações tradicionais do escalonamento, as outras matrizes geradas são ditas elementares. Ok. Então, agora a gente vai fazer a discussão aqui dos sistemas homogêneos. Tá? Para fazer essa discussão, eu vou só reforçar a ideia de um plano. Né? Eu vou só relembrar a ideia da equação de um plano. Então, primeiro, para começar essa ideia das matrizes homogêneas, a gente vai fazer o esboço de um plano e, consequentemente, né, a gente vai começar a fazer inferências sobre o meu sistema de equações. Em algum momento meu som sumiu, não? Não. É porque aqui apareceu do nada o símbolo, mas tudo bem. Que bom. Tá, então vamos pegar essa equação de plano aqui, que
a gente sabe que é uma equação linear. É? Será? Será que é o Google que está? Bom, então eu tenho essa equação de plano, vou chamar π1. Aí a pergunta é, vocês lembram como a gente faz, a gente, quais seriam os passos para a gente fazer o esboço disso aqui? Ok. Bom, é por aí. O André ele já assim deu um direcionamento. Bom, vamos às ideias básicas. Nós sabemos que se eu defino dois pontos, eu consigo definir uma reta que passa por esses dois pontos. E se eu definir três, aí eu defino um plano. Inclusive, eu cheguei até a comentar que se você tem uma cadeira de 3 pernas, ela é melhor do que a de 4 pernas. Porque a de 3 pernas, ela se firma num plano, né? De 4 pernas, pode ser que uma das pernas fique em falso, né? Ou seja, 3 fixe num plano e a quarta não. Porque a equação linear são todas as equações onde todas as variáveis têm expoente 1. Se a gente observar os expoentes aqui das variáveis, não tem ninguém diferente de 1. Então, ela é dita linear por causa disso. Tá? E uma característica das lineares, geometricamente falando, é que ela é geradora do universo linear, vamos dizer assim. Ou seja, ela gera pontos, retas, planos ou hiperplanos. No caso, o hiperplano, né, é um plano acima da terceira dimensão. Tem, na verdade, a função linear, a diferença para as equações vistas em VGA, para as equações vistas em funções, é que a função a gente só observa as imagens. Então, a partir do momento que eu escrevo assim, a partir do momento que eu escrevo algo desse tipo, então f de x é quando eu pego x e aplico em f, ou seja, isso aqui ele está no contradomínio, né? Isso aqui é uma imagem. Então, isso aqui são os y que pertencem a B. Ou seja, isso aqui a gente está olhando só a imagem. Aqui não, a gente está olhando a equação completa, né? Está olhando aqui todas as variáveis. E, na verdade, isso aqui, visto de outra forma, né, seria ver assim. Sei lá, suponha que essas duas coisas são equivalentes, elas são geradoras do mesmo objeto, que são retas. Mas aqui é a equação de uma reta, né, equação linear, e essa daqui é uma função. A diferença é essa, né, que aqui a visão é analítica, né, aqui a visão é geométrica. Indiretamente, né, é implícito isso aqui. Porque se f de x eu posso dizer que é y, e posso isolar, né, aí eu transformo isso nisso. Isso é possível. Tá? Ou seja, isso aqui são dois objetos equivalentes, porém escritos em contextos diferentes, né, e vistos de outra forma. Ok, então, para determinar planos, né, que é
o objeto inicial que eu escrevi, eu tenho que definir 3 pontos. E para definir os 3 pontos, né, a gente vai ter influência aqui dos coeficientes. Então, por exemplo, se eu zerar o x e se eu zerar o y, então, né, eu vou ter uma coordenada específica aqui para o z, né, para que isso aqui seja verdade, né, ou seja, para que essa combinação aqui dê 12. E o cara aqui para dar 12, né, 4, né, porque 3 vezes 4 dá 12, já que esses daqui eu coloquei zero. Então, esse seria um primeiro ponto que pertence ao plano. Tá? O que eu vou fazer? Seguindo essa mesma ideia, eu vou gerar 3 pontos relativamente simples. Então, outro ponto simples seria zerar as coordenadas x e z e ver quem seria meu y. No caso aqui, meu y, né, 4 vezes esse y tem que dar 12. No caso aqui tem que ser 3, né? E por fim, eu vou zerar o y, vou zerar o z. Zerando esses dois, meu x vai ser o próprio 12. Com isso, eu gerei 3 pontos que vai me definir o plano. Para fazer o esboço disso, né, então a gente primeiro faz aqui o espaço cartesiano, né, no caso os 3 eixos. Eu vou colocar simplesmente assim, né, como se fosse um canto de parede, que é até mais fácil de enxergar. Bom, então o ponto A é 0,04, né? Então vamos supor que essa altura aqui são 4 unidades. O ponto B é 0, 3 e 0, no caso 3 é para Y, né? Então suponha que ele seja mais ou menos aqui, o ponto B. E o ponto C, né, é 12 para X, quando eu zero as outras duas coordenadas. Então esse ponto vai estar, sei lá, por aqui. Definidos os 3 pontos, então agora a gente traça, né, une eles, formando aqui um triângulo que é um pedaço do plano. Então, isso aí é fácil, né, encontrar. Quer dizer, não é tão difícil. Né? Deixa eu só fazer melhorzinho esse. Pronto, então tá aí um esboço de maneira simples, né? Essa equação aqui representa exatamente esse plano aqui. O GeoGebra é um pouco pesado. Tem programas mais leves. Né? Tem o Wolfram, eu acho que ele faz, sei lá, mas tem outros. Né? É, o GeoGebra eu acho que ele faria, sei lá, de uma maneira que você consiga enxergar bem, né, em todas as dimensões, inclusive girar o plano. Acho que o Wolfram é limitado. Ele faz... Você vê só um perfil do plano, tipo esse que eu desenhei aqui. Não vê e nem mexe, né, no plano. Tá, então, aonde eu quero chegar em toda essa história, né? É que esse cara aqui, ele tem influência nesses pontos aqui. Todas as vezes que eu fui gerar os pontos, né, eu tive que fazer contas, né, usando ele. Aí eu pergunto, e se for esse plano aqui? Como é que, né, vocês fariam a equação desse plano? Nesse caso aqui é um pouco mais complicado.
Exato, né? Como aqui é igual a zero, se eu for fazer seguindo o método que eu utilizei para fazer o esboço anterior, sei lá, possa ser que eu só consiga um ponto, né? Que no caso, se eu definir assim, ponto A, 0, x e y. Então, só tem uma opção para o z, que é zero. Então, eu sei que ele passa na origem, pelo menos essa informação, mas se eu for procurar outro ponto seguindo o mesmo método, né? Por exemplo, se eu zerar o primeiro e o último, aqui não tem outra saída, né? Aqui esse y não pode ser diferente de zero, quer dizer, esse método para cá é ineficiente, porque eu só vou gerar, quer dizer, o único ponto em comum nos eixos, digamos assim, né? A interseção com os eixos é só esse ponto. Ele passa exatamente na origem. Então, esse plano aqui é um plano desse tipo aqui. Fazer não necessariamente dele, né? Mas de forma geral, um plano desse tipo é um plano assim, ó. Não sei se eu vou conseguir esboçar bem em relação aos ângulos, eu vou tirar a parte negativa dos eixos, tá? Só para ficar mais fácil de enxergar. É um plano, né, dessa natureza é um plano assim, ó. Sei lá, vou fazer triangular também, tá? Sei lá, imagine alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui a sombra dele no eixo, sei lá, isso aqui é como se fosse a sombra dele, tá? Então, aqui seria a minha superfície, aqui seria a sua sombra. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Sei lá, mais ou menos isso aqui. Vocês conseguem enxergar o desenho, a ideia do desenho? A ideia do desenho é assim, ó. Imagine que isso aqui é um telhado. E aqui é a sombra desse telhado aqui, ó. Aí suponha que você está aqui, ó, se protegendo do sol, né? Suponha que é meio-dia. Suponha que é meio-dia e está aqui o telhado, né? O telhado ele parte aqui só de um ponto, né? Ele vai abrindo aqui para os lados, né? E aqui você está na sombra dele. Não sei se dá para enxergar eu falando assim. Por exemplo, se eu mudar o perfil disso aqui, é tipo assim, ó. Você tem seu telhado mais ou menos assim, né? Assim, sei lá, de lado, né? Seria uma coisa assim, você aqui embaixo. Tá, tá legal. Mudando a perspectiva.
vou desenhar assim agora. Assim, ó, o eixo para cá. Ou seja, eu estou vindo olhar nesse sentido. Mudando a perspectiva, ele seria mais ou menos assim. Então, esse aqui é o eixo. Aqui é esse eixo aqui, é esse, né? O X, esse é Y e esse é o eixo Z. Não sei se deu para melhorar agora a ideia da perspectiva, né? Professor, Diga aí. no primeiro desenho, eu acho que é aquele. Não tem aqui o eixo Z. Aí, tipo, nessa parte amarela ficou aquele tracinho ali dentro do negócio amarelo. Eu acho que isso daí é como se ele estivesse cobrindo, ou não. Não, isso aqui eu botei P1 aqui para dizer que essa superfície é esse plano. Isso aqui não é desenho, não. Isso aqui, na verdade, é só para dizer que isso aqui é o plano P1. Sendo que eu não botei aqui dentro, né? Ficou meio confuso. Não, eu tô dizendo, tipo, na visualização daquele primeiro desenho, eu acho Isso. que. É, eu acho que se não faria mais sentido eu tirar aquele tracinho do eixo Z de dentro do negócio amarelo, não? Não sei se. Agora, eu só não estou entendendo o seguinte, você está falando desse plano, você Desse. está usando Não, esse da direita, plano para falar da desse. direita, da direita. Isso, esse daí. Você está falando desse traço aqui, é? É. O que, que tem ele? Não, deixa, era. É porque, tipo, para visualizar o desenho, acho que pelo segundo desenho que o senhor fez, faria mais sentido tirar esse Tirar? traço, não? Não sei. Então, é por isso que eu pintei, porque aí já, né, sei lá, imagine que isso aqui é um vidro translúcido, né? Ele não é totalmente transparente. Então você vê uma parte do que tem atrás, mas não vê tão nítido como, né, se tivesse sem. Sei lá, é mais ou menos assim, né? Aí esse segundo ângulo é o que me dá uma ideia melhor em relação a esse, né? Aqui seria uma vista frontal, né? E aqui seria uma vista por trás. A amarela é outro plano, aí perceba a diferença, né? A amarela tem, esse plano que está em amarelo, tem interseção em cada eixo. Aqui não tem interseção em cada eixo, só tem interseção num ponto, que é justamente a origem aqui do sistema. Por isso que eu fiz os dois, né? Para mostrar isso. Quando é zero, geometricamente são planos assim, que só passam na origem. Eles passam na origem. Esse plano não, ele não passa na origem. Se você olhar, ele não passa no ponto 000. Esse aqui passa. Inclusive, quando a gente vai procurar, né, a única interseção aqui entre os eixos é esse ponto aqui. Deu para entender a diferença?
e a ideia? Tá, e onde é que eu quero chegar, né? Já que a gente está estudando sistemas, a gente está investigando o que, que pode acontecer em planos com essa característica, né? Bom, em planos com essa característica, eu posso ter as três possibilidades. Na verdade, duas. Vou colocar aqui as possibilidades, né? Pode ser que os planos coincidam. Então, suponha que aqui eu tenho, sei lá, o sistema com três equações, tá? E as três equações são exatamente esse mesmo plano. Isso aqui é uma possibilidade. Mas no sistema homogêneo, o meu sistema seria, sei lá, isso aqui. Né? Suponha que ele é, ele tá, o eixo X pertence a esse plano, suponha, e os outros não. Né? Então, vou colocar aqui um pontilhado que seria a sombra. Então, sei lá, imagine que isso aqui é a sombra do eixo Y e o eixo Z não toca. Né? Sei lá, só para a gente ter uma ideia de uma possibilidade. Pode ser que os eixos tenham só um ponto em comum, né? Então, não, aqui não pode. Não pode ser isso aqui não, tá? Eu vou, sei lá, imagine que tem inclinação em relação a x aqui também. Então eu vou botar assim, apagar esse eixo x aqui. Eu vou fazer assim. Vou botar ele um pouco mais embaixo aqui. Suponha que essa parte aqui, né, a gente não consiga ver, né? Pronto, aqui é uma possibilidade. Né? O único ponto em comum com os eixos é a origem. E os três planos são comuns, né? Então, essa aqui é uma solução possível para esse caso aqui, tá? Eu estou fazendo a discussão desse sistema aqui com três equações, tá? Uma segunda possibilidade aqui é essa. Pode ser que isso aqui aconteça. E aqui eu tenho um sistema de eixos, né? Vou colocar aqui por baixo o x e o y, só toca nesse ponto aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Tá o sistema mais clarinho. Imagina assim, ó, que o sistema passa por aqui. Mas os três planos só tocam nesse ponto aqui, né? A interseção dos três.
Suponha que aqui são 2 planos e aqui é o terceiro. Ou pode ser que tenha só um ponto em comum. Que aí eu vou fazer aqui o... Então, esses sistemas que eu estou escrevendo aqui, na verdade, isso aqui são as soluções possíveis na visão geométrica, né? Pode ser que meu sistema tenha infinitas soluções, né? Ou seja, essas infinitas soluções, quando os 3 planos coincidem, né? Então todos os pontos do plano são soluções aqui, né? Ou seja, a interseção dos 3 vai ser igual a qualquer um deles, porque eles são idênticos. Então você pode escolher qualquer um para representar os 3 planos. Aqui a interseção é uma reta, né? Então a solução aqui, a interseção desses 3 planos é uma reta. E nesse caso aqui, a interseção dos 3 planos seria um ponto. No caso, o 000. Então, todos têm essas possibilidades, né? Para um sistema, vou chamar O, né? Que é o 000. Aí, por exemplo, se alguém pensa assim, não tem uma possibilidade que os 3 planos passem na origem, porém a interseção não seja o 000, no caso não, né? Imagine que isso aqui é móvel. Suponha que se eu segurar aqui nos 3 planos, eu movimento só os planos. Se eu tiro da origem, significa que vai ter pelo menos um plano que não vai tocar mais, não vai passar mais na origem. E a ideia dos sistemas homogêneos é que todos passem na origem. Ou seja, então, se a interseção da minha solução for um ponto, então o único ponto possível é esse. Tá? Todo mundo entendeu essa ideia geométrica? Está conseguindo enxergar as figuras ou está difícil? Deixa eu só ver, eu acho que o João Guilherme tinha falado alguma coisa. Ah, tá. Sim, o tracejado, né, que você estava indicando. Não, aqui todas as equações que a gente está discutindo aqui são equações desse tipo aqui. Ó. No caso, são iguais a zero.
Aí, geometricamente, né, só reforçando aqui a ideia, geometricamente elas passam, são planos que passam no 000, né? Então, esses três planos passam aqui no 000. O que tem? Se der nulo, então não é sistema homogêneo. Na verdade, se a solução for única do meu sistema homogêneo, é só se for o 000. Se no seu sistema homogêneo você encontra outra coisa, então, né, não tem como. Ali você teve algum erro de conta, né, porque a geometria não condiz com essa informação. Tá, então só para... vamos pegar aqui um sistema, né, homogêneo. Então, sei lá, pegar aqui 4x mais y menos z igual a zero, por exemplo. Ok. Aí a primeira pergunta que eu faço, né? Vamos supor que eu criei aqui um sistema. Esse sistema, a gente pode dizer que cada equação dessa é a equação de um plano. E se cada equação dessa é uma equação de um plano, quem é o elemento, né? Ou quem são os elementos que estão presentes aqui nas equações do plano que podem me falar em relação à posição do plano geometricamente? Quem lembra disso? Só no olho a gente já tem como ter uma noção de como é que vai ser o desenho da solução. Eu quero saber qual é o elemento que determina isso, determina alguma informação da posição entre os planos, que no caso são os coeficientes, né? Cada coeficiente desse compõe o que a gente chama de vetor normal. Não sei se vocês lembram disso. Então eu vou chamar N1, é o vetor normal do primeiro plano, né? Então 4, 1 e menos 1, né? Quer dizer, aqui eu posso fazer a mesma análise. A única diferença é que esses planos todos passam na origem, mas em relação ao desenho, né? Quer dizer, aqui só tem uma restrição em relação aos outros casos, né? Os três planos têm que passar no 000. Então aqui eu tenho que esse é o vetor normal e esse último, né? 2, 1 e 1. Tá. Então, depois de coletado aqui os respectivos vetores normais, o que a gente pode falar dos planos em função desses vetores? Todo mundo entendeu a pergunta, né? Exatamente. Isso. Só voltando à ideia do desenho, né? Para reforçar isso que eu estou falando. Então, por exemplo, o que acontece aqui nesse primeiro plano? Nesse primeiro plano, os vetores normais obrigatoriamente vão ser múltiplos, né? Então, N1 vai estar aqui, né? É um vetor normal desse plano, que é referente à equação do primeiro π, né? O π1. Eu tenho aqui também o N2, que não importa se ele tem o mesmo tamanho, né? Pode ser que o N2 tenha o tamanho diferente do N1, porém ele tem que ser paralelo, né, a ele. É a única coisa que a gente sabe. E tem aqui o N3 também, né? Ou seja, esses três aqui são múltiplos. Então, N1 é igual a, sei lá, um certo K1 vezes N2, e
isso é igual a um certo K2 vezes N3, por exemplo. Então, eles são múltiplos entre si, no fim das contas. Né? Essa realidade aqui, né, essa situação aqui, não ocorre aqui. Né? Eu não tenho os três vetores múltiplos entre si. Né? Então, não pode ser essa possibilidade aqui não existe no sistema que eu escrevi. Se a gente for observar essa segunda possibilidade, aqui eu tenho dois vetores que são múltiplos. Né? O N1 e o N2. Obrigatoriamente, eles têm que ser múltiplos. Em relação ao N3, não. Eles não são múltiplos. Né? Então, observando esse fato aqui, né, eu já poderia concluir que eu tenho infinitas soluções e é uma reta, né, essa interseção aqui entre os três planos. E tem esse último caso, né, que cada um aponta para um lado. Então, que é o que parece mais com esse sistema aqui que eu coloquei. É exatamente isso. Né? Ou seja, tem um número que, se eu multiplicar as coordenadas do N2, dá exatamente as coordenadas do N1. Se a gente for tentar fazer isso aqui, a gente não consegue de jeito nenhum. Né? Porque o 4, para gerar o 3, eu tenho que multiplicar isso por 3 e dividir por 4. Tá, mas se eu fizer isso com 1, não vai dar menos 1. Né? Então, já não tem multiplicidade com esses dois. E da mesma forma, né, nem com o primeiro e o terceiro, nem com o segundo e o terceiro eu consigo. Né? Ou seja, os três vetores apontam para direções diferentes. Então, a ideia aqui é que esse sistema dê o 000 como solução. Tá? Então, repetindo, né, a gente aqui está fazendo uma análise geométrica já para saber como é que vai dar a nossa solução. Lembrando que se der algo diferente é porque provavelmente a gente errou alguma coisa. Tá, então vamos resolver aqui nosso sistema. Vamos usar a técnica do escalonamento, que é o que a gente sabe até o momento. De técnica, né? E essa é a técnica mais completa. Muito bem, então vamos escalonar esse sistema. Tá, então o que vocês acham que seria mais interessante assim, para um primeiro passo aqui no processo de escalonamento? Selecionar o pivô. Ok, então aqui nessa primeira coluna eu tenho essas três opções. Quem vocês acham que tem que ser o melhor para a gente escalonar? Essas duas opções não existem aqui, né? Porque eu estou olhando só para a primeira coluna aqui, ó. Vou escolher um dos três aqui. Aqui a gente não troca colunas, a gente só faz troca de linhas. Né? A gente só troca linhas. Tá, então escolham aí. Qual desses três? Lembre-se que a gente pode fazer... Na verdade, tem uma coisa que a gente pode fazer aqui, né? Porque o ideal é se tivesse o número 1 aqui. É uma boa escolha, né? Pegar o menor valor. Mas aí é o seguinte, né? Antes da gente começar esse escalonamento, observe o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar o resultado na linha 1 e eu vou fazer o seguinte, a linha 1 menos a linha 2. Por que eu vou fazer essa diferença? Porque eu sei que 4 menos 3 dá 1.
E essa operação aqui, né, ela está dentro das possibilidades de operação que a gente pode fazer. Então, quando eu faço essa diferença e eu gero o número 1, então eu acabei de gerar o pivô. Deu para entender a ideia da geração do pivô? Tá, então vamos fazer isso, né? Isso facilita muito, porque se eu escolho esse e for transformar esse cara em 1, por exemplo, vai entrar frações aqui, né? Aí pode-se trabalhar sem problema nenhum. O problema é que a gente acaba demorando um pouco mais, né? Trabalhar com fração não é como com números, sem ser fracionado. Então, fazendo a subtração aqui, eu tenho que vai dar 1 aqui vai dar 2, né? Que aqui vai ser esse cara menos esse, e como ele é negativo, menos com menos dá mais, então aqui eu tenho uma soma, aqui eles vão se anular, e essa última coluna a gente nem se preocupa mais, né? Tá, então as outras eu simplesmente só copio, né? 3 menos 1 menos 1 e 0, e 2, 1, 1 e 0. Ok, acabei de encontrar um bom pivô para a nossa necessidade, né? No caso, esse carinha aqui. Na verdade, eu não fiz escolha, eu gerei. Porque deu para aqui dá para perceber que a diferença de 4 para 3 é 1, e eu poderia ter gerado o meu pivô usando 3 e 2 também, né? Porque 3 menos 2 também dá 1. Então, eu usei a linha 1 menos a linha 2, mas eu poderia ter usado a linha 2 menos a 3, por exemplo, sem problema nenhum. Então, como a diferença deu o número 1, sem que aparecesse qualquer fração nessa mesma linha, então foi a melhor, pelo menos a menos pior escolha. Na verdade, se todos os elementos aqui fossem pares, aí a gente ia ter um problema, né? Que a gente não ia conseguir isso. Mas quando eu tenho o par e o ímpar, eu posso multiplicar o par e posso multiplicar o ímpar por números de tal maneira que eles fiquem em sequência, né? E se eles ficarem em sequência, né, e a subtração vai dar sempre 1. Ok. Então agora vamos usar esse cara como pivô. Qual é a conta que a gente faz para zerar esse carinha aqui e para zerar esse aqui? Diga aí para mim como é que a gente faz aqui, aplica aqui o processo. Então, se eu quero zerar esse, eu vou alterar a linha 2. Se eu quero zerar esse, então eu vou alterar a linha 3. Agora eu quero saber como. Então, o que vocês me dizem? Ok, então isso aqui vai ser L2 menos 3L1, isso é possível, né? Multiplico por 3 e subtraio com a segunda linha. E se eu seguir a mesma ideia, eu faço L3 menos 2L1. Isso. Muito bem, então vamos escrever aqui os resultados, né? Essa primeira coluna já tem cara de identidade, né? Vai ficar 1, 0, 0. A última coluna não vai mudar nada, né? Porque só tem zeros. Então, vamos ver como é que fica essas duas colunas aqui do meio, né? Tá, então vai ficar esse menos 3 vezes esse. 3 vezes esse carinha aqui dá menos 6. Com menos 1 dá menos 7. A primeira linha não altera nada. Esse carinha aqui, subtraído de 0 vezes 3, né, vai dar esse carinha.
2 vezes esse dá 4, então vai ficar esse menos 4. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu tenho 1, vou subtrair de 2 vezes 0, então vai continuar sendo 1. Muito bem. Muito bem, então agora, observando essa segunda linha aqui, a gente vai ter que procurar alguém que seja, quer dizer, desses dois aqui, né? A gente vai ter que procurar um candidato a pivô. Mas uma coisa que a gente sabe é o seguinte, tem um múltiplo de 3 que está bem próximo do 7. Né? Qual é o múltiplo de 3 que é mais próximo de 7? É o 6. E a gente sabe que se eu subtrair o 7 do 6, vai dar 1. Então, essa é uma manobra equivalente ao que eu fiz aqui para gerar esse pivô 1. Deu para entender, né, a ideia? Porque para o 7 ser pivô é meio complicado. Então, eu vou procurar um múltiplo, né, desse, que é mais próximo desse, e são termos em sequência. Então, vamos fazer isso. Eu vou na linha 2, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou multiplicar a terceira linha por 2 e subtrair da segunda linha. Quando eu subtrair a segunda linha, tem a troca de sinais aqui. Ok, então isso aqui vai ficar... Vamos repetir aqui a primeira. E repetir aqui a última. E essa segunda aqui vai ficar 0 aqui, né? Porque essa operação não altera nada entre os zeros. Isso aqui vai transformar esse carinha em 1. Que aqui vai ficar 6. Desculpe, vai ficar menos 6, né? Mais 7. E menos 6 mais 7 dá 1. E aqui vai ficar 2 mais 1. Né? Porque menos com menos vai dar mais. Então aqui vai dar 3. E por fim, nós queremos zerar esse carinha aqui agora, para encerrar o processo de escalonamento de Gauss-Jordan. E aqui a gente já tem um bom candidato para pivô. Então o que a gente vai fazer? Tanto faz, não tem, pode ser o menos 1, né? Poderia inverter aqui a conta, né? Ou fazer uma conta equivalente, que aqui fosse menos 1, por exemplo. Não tem problema nenhum. Então vamos pegar aqui, transformar agora a linha 3. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 3 vezes a linha 2 mais a linha 3. Com isso aqui zera, né? E também aqui não altera nada. Então vamos copiar aqui as linhas que não têm alteração e fazer as alterações respectivas. Então aqui vai ficar aqui vai ficar 0, né? Esse carinha vai dar 0. Aqui vai dar 9 mais 1 dá 10. Ok, então está aqui escalonado, né? No método de Gauss-Jordan. Tá, aí fazendo o processo inverso, né? Olhando aqui
as linhas, a última linha a gente tem que 10 vezes z dá zero, né? No caso, a única opção que eu tenho é o z sendo zero. Jogando aqui na outra linha, eu já tenho de forma imediata, né? Y mais 3 vezes zero dá zero, então y é zero. Essa é a equação que sobra. E x é zero, porque o y duas vezes o zero vai dar zero, aqui já é zero. Então, a gente chega direto que o x é zero, né? Ou seja, essa aqui é a única solução possível. Mas vejam que essa solução aqui, a gente já tinha noção só olhando aqui para os vetores normais e observando, né, a geometria das possibilidades do comportamento de planos no espaço, passando aqui na origem. Tá? Ou seja, a geometria já me inferiu isso, né? A gente tem duas visões, né? A visão do sistema propriamente dito e a geometria que tem por trás. Tranquilo, né? Isso aqui? Ok. Professor, porque a E aí, gente não substituiu por zero, que nem naquela primeira que o senhor fez. Não ia dar zero do mesmo jeito, todas. peraí, não entendi. Diga de novo. A gente não substituiu por zero. Teve uma primeira que o senhor fez, que tipo, eu tenho x, y, z, aí substituiu por zero x e y para ter o z. Aí o senhor falou, não, porque esse daí tá igualado a zero. Mas não ia dar zero do mesmo jeito como deu aí. Mas ali a gente estava discutindo o aspecto geométrico, né? Esse aqui é quando a gente resolve o sistema. Então, essa ideia aqui do que eu estava falando, quando eu jogo os zeros nas equações, é para fazer um esboço, né? Então, foi o primeiro plano, que no caso foi esse, né? Esse aqui a gente não consegue, né? Todos os pontos que a gente insere aqui, ele sempre vai cair no único ponto que é a interseção exatamente nos três eixos. Mas isso não significa que meu sistema vá dar esse ponto como solução, porque aqui, isso aqui foi um esboço para eu desenhar um plano. O que a gente tem agora? Né? A gente tem a possibilidade de interseção de três planos. Então, a ideia não é fazer os esboços dos três. Né? No caso, para fazer o esboço é um pouquinho mais complicado aqui, né? Por quê? Porque eu tenho que zerar cada variável e ver como é o comportamento da reta em cada plano. Então, sei lá, só reforçando isso que eu estou falando. Suponha que, sei lá, fazer um desenho pequeno aqui. Tem um plano aqui, quer dizer, tem aqui os três eixos. Aí o zero aqui, o z. Então aqui sobrou a equação de uma reta, né? 4x mais 3y igual a zero. Ou seja, nos eixos x e z, x e y, desculpe, tem uma reta. Então, eu vou traçar essa reta aqui em vermelho, suponha. Né? Suponha que essa reta aqui é essa. Peraí, não é isso não. Eu tenho que passar na origem. Sei lá, tem essa reta aqui. Aí eu zero o y. Aí eu vou ter outra reta no plano xz. Eu tenho outra reta aqui. E eu vou ter outra reta aqui. Então, para fazer o desenho, né, do plano, aqui eu não tenho como fazer, né? Então, sei lá, eu vou ter que ignorar pelo menos um deles, né? Para fazer o esboço, né? Alguma coisa desse tipo.
sei lá, esse plano aqui que sai da origem, sei lá, não é mais o mesmo método aqui. Eu vou dar uma olhada nessa questão, tá? Isso aqui seria como esboçar, né, planos desse tipo, seguindo mais ou menos a ideia do que a gente usou para os outros, né? Eu vou conferir essa ideia e eu trago para vocês na próxima aula. Mas para resolução do sistema não é legal, né, usar isso. Isso aí é para esboço. Não sei se você está entendendo as razões de eu não ter feito a simples substituição, né? Porque a gente não estava desenhando os gráficos. E a gente já tinha uma noção aqui pelos vetores normais, né? Aí a gente aplicou aqui escalonamento no sistema. E, de fato, comprovou, né, o que a geometria já tinha dito. Eu vou trazer o desenho para o sistema homogêneo, né? Como é que eu defino um plano para eles, a equação de um plano. Ok, Professor, diga aí. termos independentes são esses depois da igualdade, né? Só para Isso, confirmar. isso. Ah, beleza. Eu sei que, assim, né, só para encerrar essa ideia do equação linear de um sistema homogêneo, uma coisa que a gente sabe é que o plano passa pela origem. Então, eu já tenho um ponto aqui, o 0, 0, 0. Os outros pontos seriam zerando só um deles, né? Então, por exemplo, se esse B aqui eu zerar só a última, aí a gente vai ter todos os pontos que obedecem a isso, né? 4x mais 3y igual a zero. Aí aqui eu vou assumir outros pontos, né? Então, por exemplo, se eu chamar o y de 4 e o x de menos 3, né? Aqui vai dar menos 12 e aqui vai dar 12. De fato, isso aqui dá zero. Então, sei lá, eu sei que esse ponto aqui faz parte desse plano e o c eu escolho outra variável para zerar. Por exemplo, a variável x. Então, quando eu zero x, me sobra essa equação aqui, né? Então, aqui, sei lá, eu escolho menos 3 para o z, por exemplo, e 1 para y. Então, aqui vai dar 3 e aqui vai dar menos 3, vai dar zero também. Quer dizer, tem essa maneira, né? Eu defino um ponto, quer dizer, já tem um ponto definido aqui. Esse ponto aqui está no plano YZ, que seria, sei lá, uma ideia desse ponto aqui. E esse ponto aqui, ele está no plano XY, né, que seria algo assim, sei lá. Aqui já não dá para desenhar mais aqui. Né? Deixa eu aproveitar esse espaçozinho aqui. Então, aqui seria marcar aqui as coordenadas e então 0, 0, 0 é um ponto, menos 3, 4 e 0, né? Menos 3 para x. Então é do outro lado aqui, menos 3, 4 para y e 0, né? Deixa eu apagar aqui. Sim, é porque ele está lá atrás.
menos 3 para x, 4 para y, né? Então está aqui meu ponto. Então, deixa eu ver, aqui é o A, esse é o B, está faltando mais um ponto que é o C, né? 0 para x, 1 para y e menos 3 para o z, né? Ou seja, aqui para baixo. Sei lá, menos 3 aqui. 1 para y. Então, esse aqui. Sei lá. Não é o que está no 0, é o que está aqui no 1, né? Então, na verdade, é esse ponto aqui. Então, esse seria o C, o A e o B, né? Aí pronto, a gente une os três, né? Aí seria esse plano aqui. Sei lá. Se aqui for o piso, né? No plano XY, o meu plano está indo para o lado de baixo, né? Está indo para debaixo da Terra. Tá, isso aqui seria só uma ideia, né? De como a gente fazer. Eu sei que a visão é pior, né? Aqui a visão é mais interessante de se fazer. Isso aqui você fica meio sem noção. Pelo menos só olhando por um ângulo só. Tá. Então, essas seriam as ideias aqui do sistema linear homogêneo. Essa ideia a gente já comentou de matriz elementar, então a gente vai começar aqui a ideia dos determinantes. Né, que quando vocês forem ver a parte vetorial, vocês vão ver que o determinante ele é fundamental no cálculo de produto vetorial. Tá, então vou fazer a leitura aqui rápido, né, e alguns comentários. Eu vou vir até aqui, as propriedades eu vou deixar para a próxima aula, tá? Vou comentar aqui até essa parte inicial aqui dos determinantes. Então tá, determinante é uma função, né, que tem como domínio o conjunto de todas as matrizes quadradas. E para cada uma delas a gente vai associar um número real. Então é justamente isso aqui que a gente tem, né? Tem uma matriz, conjunto de matrizes de ordem n por n, e para cada matriz dessa, né, eu vou associar um número, porém aqui tem uma expressão fixa, né, para isso. Então, de forma geral, a expressão determinante, né, generalizado foi quando eu falei de forma geral, é dito a regra de Laplace, né? Então, essa regra de Laplace que é comentada no ensino médio, na verdade, ele é a regra geral determinante. Né? Então, a regra é a seguinte. Então, o determinante de uma matriz A qualquer vai ser a seguinte soma. Vai ser menos 1 elevado a I mais J, tá? Vezes o A e J, vezes o determinante da matriz A, quando eu retiro a linha I e a coluna J, né? Ou seja, é como se aqui eu estivesse escolhendo uma coluna. Eu pego uma coluna completa da minha matriz A, né? Que é a minha soma, eu estou variando. A coluna varia do 1 até o N. Então, eu estou pegando aqui os elementos de uma determinada coluna. Eu estou multiplicando aqui por fatores, né? Que, se eu não me engano, isso aqui se chama cofator, né? Cada elemento da linha ou da coluna, ele tem um sinal associado. Na verdade, se a soma da posição for par, né, isso aqui dá positivo. Se a soma da posição for ímpar, isso aqui dá negativo. Né? Vezes, quer dizer, tem uma recorrência aqui. Né? O determinante ele é definido
pelo produto de outros determinantes menores, né? E aqui eu retiro a iésima linha e jésima coluna de cada elemento. Tá, então, para isso acontecer, o I, no caso, são todos os Is. Por que são todos os Is, né? Porque imagine que eu tenho uma matriz geral, quadrada, e o cálculo desse determinante, né, a gente vai ter que escolher uma coluna. Eu defini coluna, mas pode ser linha. Então, imagine, sei lá, que é o A11, né, é o A12, aí tem aqui a fila A1J, vai até A1N, né? Então, aqui eu tenho o A21, A22, aqui no meio eu tenho um certo A2J, e a última coluna é A2N. Então, isso aqui vem até o AN1, né, que é N por N, AN2, aqui o ANJ, e aqui o ANN. Então, na verdade, o que a gente está fazendo, né? A gente está pegando os elementos da coluna da minha matriz. E quando a gente escreve assim barra, normalmente eu já associo, isso aqui é um determinante, isso aqui é matriz. Ou seja, quando eu escrevo colchete é matriz, quando eu escrevo só as barras é o determinante. Então, eu vou escrever assim também, que existe essa possibilidade. Quem é o determinante dessa matriz? Uma possibilidade é essa. No caso, eu vou fazer menos 1 elevado a 1 mais j, porque eu não sei... lá eu fiz o contrário, então. Mas tá, eu vou explicar aqui. Então, aqui é 1j vezes o determinante dessa matriz aqui, que eu vou chamar de A, sendo que aqui eu vou eliminar, vou tirar a linha 1, ou seja, vou tirar essa linha e vou tirar a coluna J. Com o que sobrar, né, no caso, quando eu elimino esses dois, vai sobrar vários elementos, né, vai sobrar toda essa galera aqui e toda essa galera aqui, que eu vou compor uma nova matriz e eu vou calcular o determinante dela de novo. Tá, aí mais, faço a mesma coisa aqui nesse, né, então menos 1 vezes 2 mais j, vezes A2J, vezes a mesma ideia aqui do determinante, da matriz A, retirando a segunda linha e retirando a coluna J. E isso vai seguir, né? Deixa eu só espremer aqui, ajeitar aqui. Isso aqui vai seguir até o último. No caso, vai ser menos 1 elevado a n mais j, vezes ANJ, vezes o determinante do A menos N, né, retirando a linha N e retirando a coluna J. Professor, e para esse? Faz a mesma coisa, né? Dessa matriz menor, eu escolho uma linha completa ou uma coluna completa e repito o processo. Deixa eu só ver aqui, eu teve 2 comentários que surgiram. Então, o que foi que aconteceu aqui, né? Quem variou aqui foi o I, né? E o J está fixo, né? Então, o I que variou, né? Então, essa soma aqui é em função do I. Essa soma aqui é em função do J. Então, na verdade, isso aqui eu não estou pegando uma coluna, tá? Eu estou pegando uma linha. Se quando eu falo, quando eu vario as linhas, eu estou pegando a coluna, se no meu texto aqui eu estou variando a coluna, é porque eu estou pegando aqui uma linha. Mas dá no mesmo, tá? Você escolhe ou linha ou coluna.
você pode responder na pergunta do João, né? Então, eu pego qualquer coluna ou qualquer linha. E comentário do André, né? Ele deu uma saída quando chegou, né? É igual um memezinho, né? O cara abaixa a cabeça, quer dizer, o cara tá olhando pro quadro, o professor tá escrevendo isso aqui. Ó. O cara abaixa a cabeça para copiar, quando levanta tá tudo isso aqui. Foi o que aconteceu com o André. Não, mas é tranquilo, porque aqui é um procedimento geral, né? Então é um procedimento extremamente trabalhoso. A ideia aqui é a escolha. Aí eu vou fazer isso para firmar melhor as ideias em matrizes quadradas desde a ordem 1 por 1. Tá? Aí vai dar para entender o que significa toda essa parafernália. Dá o mesmo resultado, né? Porque o que vai fazer dar o mesmo resultado são esses determinantes das matrizes que a gente elimina, né? No fim das contas, vão aparecer sempre os mesmos produtos. Né? Por isso que você pode escolher. Então, só para fechar aqui essa ideia mais simples, né, dos determinantes, se a minha matriz só tem um elemento, o determinante é ela mesma. Tá? Não tem como eliminar, né? Então, fica menos 1 elevado a linha 1 somado com a coluna 1. Né? Vamos fazer aqui, deixa eu mostrar aqui o determinante só de um elemento. Então, o determinante de um elemento só, né? Determinante dessa matriz aqui. Isso aqui vai ser menos 1 elevado à soma da linha mais a coluna que determina a posição desse elemento, no caso é 1 por 1, né? Vezes ele, vezes o determinante da matriz ao eliminar isso. Né? E não tem mais nada. Então, o meu determinante é só isso. É o caso mais trivial. Ou seja, o determinante de um número é ele mesmo. Tá? Então, se essa matriz é n por n, essa matriz aqui, quando eu elimino isso aqui, vai ser n menos 1, n menos 1. Aí aqui eu faço o mesmo procedimento, né? Todas essas matrizes aqui vão ser dessa ordem. Aí eu aplico o procedimento de novo, até chegar um momento que eu tiver só matrizes 1 por 1. Essencialmente essa é a regra, né? Assim, o procedimento do determinante. Aí, o determinante de matrizes de ordem 2 por 2, né? A gente vê no ensino médio, né, que traça-se duas retas e por onde a reta passa faz o produto, né? Então vai ser A vezes D. Aí na diagonal principal não troca o sinal, troca só na secundária, né? Aí por que isso, né? Por que a regra é essa, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Mas no ensino médio a gente vê assim, determinante dessa matriz, né? A, B, C, D, né? Traça aqui duas retas, né? E onde corta é o produto. Então aqui é mais e aqui é menos, né? A gente vê assim de uma maneira bem prática, é simples, mas não justificado normalmente. Né? Então, aplicando a regra de Laplace que a gente vê isso, né? E aplicando a regra de Laplace aqui a gente vai ter que escolher ou uma linha ou uma coluna. Então vamos supor aqui que eu escolho essa coluna, né? Pode ser qualquer coisa, tem que dar essa expressão aqui. Então vamos lá, então vai ser, o meu determinante vai ser o seguinte, vai ser menos 1 elevado ao número que representa a posição do A da linha somado
com o da coluna. No caso, esse elemento A, ele está na ordem 1 por 1, vezes ele mesmo, no caso, vezes o próprio A, e aqui eu vou botar o determinante da matriz quando eu elimino a linha de A e a coluna de A. Então, se eu elimino a linha de A e a coluna de A, sobra o D. Então, vai ser o determinante do D. Mais menos 1 elevado, né? Eu fiz com esse, agora eu vou fazer com esse. Tenho que fazer, no caso, tudo isso que eu fiz foi um cofator, né? Eu vou ter que fazer os cofatores, é a soma dos cofatores. Então, eu vou somar aqui o segundo cofator, que é menos 1 elevado à soma da posição, né, desse elemento, né, dos números que determinam a posição, no caso, ele é da segunda linha e da primeira coluna, vezes ele, vezes o determinante, quando eu elimino a linha dele e a coluna dele, né, no caso, sobra só o B. Tá, então isso aqui vai ficar assim, ó. Aqui vai dar positivo, né? Aqui vai dar o próprio A. Determinante do D, pela primeira regra, determinante de um número é o próprio, então determinante do D é o próprio D. 2 mais 1 dá 3, né? Menos 1 elevado a 1 ímpar dá menos 1, que no caso aqui vai dar o sinal de menos. Menos 1 vezes C dá C. E o determinante de um número é o próprio, né? Então essa é a razão, né, de ser essa regra, né? Vem da regra geral do determinante, que é a regra de Laplace. E assim segue, né? Aí o determinante 3 por 3 segue a mesma ideia. Deixa eu só ver como foi que eu escrevi lá o determinante. Então vai ter 3 produtos para um lado e 3 produtos para o outro, que é quando a gente repete as colunas, né? E traçasse aqui 3 retas, né? Ia dar isso aqui. Aí o João Guilherme está perguntando se escolhesse o C primeiro. Ia dar a mesma coisa, porque esse fator aqui, que eu somo aqui os elementos que representam a sua ordem, ia dar menos do mesmo jeito. Então, você pode escolher em qualquer ordem, né? Quem determina o sinal é a posição. Porque é a regra, né? Eu apliquei a regra. Então, a regra, só repetindo, é a seguinte. Você escolhe uma linha completa, uma coluna completa. Deixa eu pegar aqui esse caso aqui. Então, suponha que eu escolhi essa coluna. Aí, como é que é o determinante, né? É a soma dos cofatores. Aí eu vou somar o cofator desse, mais o cofator desse, até o cofator do último. Aí, quem é o cofator do primeiro? Vai ser menos 1 elevado a 1, que é a primeira linha, mais J, que é a coluna dele. Vezes ele, né? Ele aparece aqui, vezes o determinante. Quando eu pegar essa matriz A e eliminar a primeira linha e a jésima coluna. Tá? Essa é a regra aplicada em cada um. Aí, repetindo aqui o que foi que eu fiz, né? Eu escolhi essa primeira coluna. Pode ser qualquer linha ou qualquer coluna. Eu escolhi a primeira coluna. Aí, beleza, vamos ao cofator do A. Menos 1 elevado a 1 mais 1, que é a posição, né? Primeira linha, primeira coluna. Vezes ele, vezes o determinante, quando eu eliminar a linha do A e a coluna do A. E o que sobrou foi o determinante de um número. Né? Isso aqui é quando eu pego a matriz inteira, elimino a primeira linha e a primeira coluna. Dá só o determinante de um único número. Aí, na primeira regra, né, determinante de um número é o próprio. Por isso que aqui fica A vezes D. Ok. É isso. Esse menos I, menos J é a eliminação, né, da respectiva linha e a eliminação da respectiva coluna. Deixa eu ver se eu escrevi isso aqui. Eu não escrevi, né? Era para ter colocado essa informação. Que o determinante disso aqui
é o determinante da matriz A, eliminando a linha I e eliminando a coluna J. Né? Ou seja, essa matriz tem ordem n-1 por n-1, se A for n por n. E só para fechar, a de ordem 3 por 3, a de ordem 3 por 3 a gente faz assim, né? A prática, né? A gente escreve A, B, sei lá. Então, normalmente a gente aprende a repetir, né, as duas primeiras colunas. Aí faz esse velho tracejado, né? 3 linhas num sentido e 3 linhas no outro sentido. Tá meio torto, mas que eu tô querendo pegar os três, né? Então aqui não tem troca de sinal, né? Nesse sentido tem troca de sinal. Aí as razões é por causa desses cofatores, né? Alguns vão dar positivos e outros vão dar negativos. Na posição das matrizes, esses produtos não vão dar. Porém, segue essa ideia, né? A regra geral dos determinantes é o que gera sei lá, essa maneira mais simples, né? Então, olhando de forma geral, deixa eu só pegar de novo, já que eu poluí esse daqui, pegar aqui de novo, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Aí, no caso aqui, eu tenho que escolher uma linha completa ou uma coluna completa, né? Então, sei lá, vamos escolher aqui a segunda linha. Pode ser qualquer um. Tá? Então, aqui vai ficar assim, né? Fazer o cofator desse, então é -1, posição dele, né? Segunda linha, primeira coluna, vezes ele, vezes o determinante, eliminando a linha dele e coluna dele, né? Então, vai sobrar isso aqui, ó, determinante BC, HI. Mais o segundo cofator, que é esse agora, então vai ser -1, a posição dele. 2 vezes ele, e o determinante eliminando linha dele e coluna dele, né? Então vai ficar C, né, que são os extremos aqui, e esses dois aqui, GI. E o terceiro, né, aqui do processo, vai ser -1 elevado, no caso é o F, né, posição dele, posição 2, 3, vezes esse determinante aqui, no caso é AB, GH. Tá, então, vou colocar aqui os resultados, tá? Isso aqui vai dar negativo, né? Vai ficar -D. Como esse aqui é positivo, esse produto vai ser positivo, e esse vai ser negativo, então vai dar positivo aqui, ó. Vou escrever inicialmente só os positivos. Esse com esse vai dar positivo, então vai ser D, CH. Esse produto é positivo, aqui também é positivo, né? Mas com mais vai dar mais. Então, mais é AI. E por fim, esse vai ser negativo, né? Porque aqui é a soma da ímpar. Se eu multiplicar com esse que é negativo, então vai dar positivo. Que no caso vai ser FBG. Tá? Então, aqui só vai estar trocada a ordem, né? Ó, A é I, no caso A é I, BFG, BFG, ó,
CDH. CDH, só para trocar da ordem. Então, esses três aqui não tem troca de sinal no produto. Tá? Por isso que eu disse, qualquer um que vocês escolherem, a diferença vai ser só a troca de ordem aqui. Mas, né, todos eles vão obedecer à regra do determinante. E falta os negativos, né? Então, os negativos vão ser os que sobraram, né? Que é DBI. Eu sei que está um pouquinho apertado aqui, mas eu acho que dá para entender. Outro que dá negativo é o E com CG, né? E depois o F com H. Aí repito, né? Só vai estar trocada a ordem. Ó. C é G, é negativo, ó, C é G, só está trocada a ordem. AFH, que no caso está aqui, né? AFH também é negativo. E CDH. E aqui... Não, peraí, deixa eu só ver aqui. Ah, eu errei, né? Aqui eu copiei o mesmo que esse. Tá errado aqui, tá? Esse último aqui tá errado. Esse último aqui é o DBI. Tá? Ou seja, qualquer linha, qualquer coluna que vocês escolham, só vai trocar a ordem. Mas os sinais não serão trocados, tá? Por isso que não tem problema você escolher qualquer linha ou qualquer coluna. Tá? Bom, gente, eu passei do horário, eu acho, né? Então é isso. A gente comentou essas ideias mais gerais de determinante, do determinante, né? Não comentei a geometria do determinante. O determinante ele é gerador de área ou volume, né? De paralelepípedos ou paralelogramos, né? Dependendo da dimensão. Então ele é um gerador desse tipo de coisa. Por isso que ele vai estar relacionado a volume na segunda unidade, tá? Quando vocês forem estudar, ou área. E aqui, na próxima aula, a gente vai discutir as propriedades, tá? Inclusive, aplicar propriedades aqui. Não é só calcular como a gente está fazendo, a gente vai aplicar. Usando as propriedades, a gente vai usar maneiras mais simples de calcular isso. E, provavelmente, né, essa regra de Kramer, eu acho que vai ficar para a próxima semana. Ou seja, na quinta-feira da próxima semana, acredito que a gente já vai poder estar começando a discutir isso daqui, os exercícios. Tá? É o estimado. Pois tá. Eu vou encerrar aqui. Pelo menos interromper